Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Pois é, mais uma vez, só lembrando e pedindo para você se inscrever no nosso canal. Vai lá no nosso canal Paulo Mesquita. Também você que está aí na internet vendo a gente aqui pela Rádio Independência, curta e compartilha. Aí você que está no Facebook ou no YouTube, nosso muito obrigado em qualquer lugar do nosso querido Brasil. Seja muito feliz ouvindo e vendo a gente aqui no nosso programa Direto no Assunto, que luta, mas luta com força para trazer para você a informação que você precisa saber. Os nossos muito obrigado mesmo. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, comente qualquer coisa, diga o que você quiser. Pode ter certeza que eu vou respeitar, mesmo que seja uma coisa contra mim, não tem problema não. Pode discursar aí, dizer o que você quiser, que a gente, se não gostar, não vai curtir, mas pelo menos vai dizer alguma coisa para você. Vai ter uma resposta, né? Uma coisa é certa, você tem direito de discordar de quem quer que seja. A democracia tem que dar essa oportunidade. Agora, 11h43. Direto no Assunto, com Paulo Mesquita. Olha, hoje eu quero trazer uma partezinha aí do discurso do senador do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, né? Porque tá uma narrativa danada aí, né? Tal, não sei o quê, um fuá danado, um golpe, BBB e tal, essa coisa. Não ia morrer, mas não tal. Planejaram, mas depois que foi descobrir o planejamento, 2 anos depois que o cara... Não aconteceu nada, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Porém, há um tempo tão recente, você vê o que é, entre narrativa e fatos. A diferença é grande. Mas um tempo tão recente mesmo, tudo era taxado diferente. Tudo era taxado. O MST, que é um grupo que eu considero terrorista, né? Porque invade terra, corta cerca, mata gado, bota fogo em carro, faz um monte de estripulia. No entanto, não tem nada a ver com, sabe? Faz parte da democracia, não sei o quê. Que eu não acho, né? Mas esse mesmo pessoal que hoje, um traque se torna um ataque terrorista, aí eles é o mesmo pessoal que passou a mão por cima a vida inteira de um monte de zoeira que foi feito aí com o MST, com os black blocs, com a facada do ex-presidente quando ele era candidato. Ali sim é um ataque à democracia. E aí eu trago agora o senador Rogério Marinho, que é do Rio Grande do Norte, fazendo assim uma lista e trazendo para vocês, lembrando tudinho o que agora há pouco tempo ninguém, sabe, da esquerda aí considerava terrorismo. Não considerava não. Coisas às vezes muito mais sérias do que essa bobajada que está acontecendo por aí. Então a gente vai ouvir agora o senador Rogério Marinho, aqui no nosso programa Direto no Assunto. Eu só quero dizer que eu concordo com ele, viu? Eu concordo. E ele estava dizendo tudo isso aí do plenário do Senado, do microfone do plenário do Senado. E eu concordo com o Rogério Marinho, um homem de bem e que faz um bom trabalho como político lá no Senado. Vamos lá. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa de prospecção sobre o que se denomina hoje de discurso do ódio, como método. Nós ouvimos há pouco aqui um discurso político, por isso mesmo legítimo, de um representante nesse Senado da República, que coloca o seu posicionamento de uma forma unilateral. Nos anos 2000, o então deputado federal José Disseu afirmou que, abre aspas, era preciso bater nos tucanos nas ruas e nas urnas, fecha aspas. Dia depois, 3 ou 4 dias, houve uma agressão física ao então governador de São Paulo, Mário Covas, que inclusive estava com câncer, estava doente de câncer, anos 2000. Em 6 de junho de 2006, cerca de 500 manifestantes do Movimento de Libertação das Sem Terra invadiram e depredaram a Câmara dos Deputados. 35 pessoas feridas, a maioria funcionários da Câmara. Policiais legislativos. Um dos casos mais graves foi um operador de logística do Departamento da Polícia Legislativa que sofreu um traumatismo craniano e necessitou de internação na UTI. Naquela época, não era terrorismo, era um ato político. E o STF, pasmem, não assumiu a investigação desse grave atentado contra a democracia. Em setembro de 2010, Lula afirmou durante a campanha presidencial de Dilma que, abre aspas, era preciso extirpar da vida pública um partido político, os democratas.
Fecha aspas. Extirpar, senhores. Em 17 de junho de 2013, cerca de 10 mil manifestantes participaram de protestos em Brasília. Durante a manifestação, uma parte significativa desse grupo conseguiu acessar a marquise do Congresso Nacional, ocupou a cúpula do prédio, e ainda em junho, durante as manifestações contra a Copa do Mundo e o transporte público, houve depredação em prédios públicos e ataques ao Congresso, incluindo incêndio de parte do Ministério da Agricultura. Os Ministérios da Fazenda e da Cultura sofreram vandalismo, inclusive vidros quebrados e pichações. O Palácio do Planalto também sofreu pichações e depredações. O STF não cuidou desse caso, nem tampouco foram denominados terroristas que queriam fazer a supressão violenta do Estado de Direito. Em 6 de fevereiro de 2014, durante os protestos no Rio de Janeiro, houve a morte de um jornalista. Santiago de Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes, foi atingido por um rojão na cabeça quando cobriu a manifestação da esquerda. O responsável identificado, Caio Silva de Souza, foi condenado a 12 anos de prisão por lesão corporal seguida de morte. Recorreu em liberdade e teve a pena reduzida para apenas 4 anos para ser cumprida, pasmem, senhores, em regime aberto. Olha a diferença das senhoras, dos idosos, das pessoas armadas com bíblias que estiveram aqui no prédio numa depredação contra a Praça dos Três Poderes. Estão sendo condenados a 17 anos de prisão. Agora, quem assassinou alguém, 4 anos em liberdade. Em 24 de maio de 2017, os movimentos sociais e centrais sindicais executaram o, abre aspas, Ocupa Brasília, fecha aspas, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo de Michel Temer. Sendo que esse grupo depredou e incendiou parte dos edifícios dos ministérios. O Ministério da Agricultura, sempre ele, foi parcialmente incendiado e imagens mostram focos de fogo em andares do edifício e intensa fumaça. A fachada também foi danificada. O Ministério do Planejamento, o edifício também sofreu depredação, manifestantes quebraram vidraças, invadiram o local, houve registro de vandalismo interno no Ministério da Fazenda e da Cultura, Ministério de Minas e Energia, Turismo. O STF não assumiu a investigação desse caso, ou processou ninguém. As notícias apontam que houve a detenção de apenas 8 pessoas e não há notícias de nenhuma condenação decorrente desse caso. Fecha o pano de forma rápida. Eu não vou falar das invasões na Alesp, em outras assembleias legislativas, depredações em prédios públicos por todo o país, sempre feitas de forma violenta pelos black blockers, por movimentos sem terra e outros componentes sociais de esquerda. Vamos falar de uma analogia recente: facada em Jair Bolsonaro versus caso Tio França. Em 2018, o caso foi investigado, guarda esse nome, senhores, pelo delegado federal Rodrigo Moraes Fernandes, que em fevereiro de 2023, foi promovido por Lula para a função de diretor de inteligência da Polícia Federal. Em setembro de 2018, Rodrigo Fernandes ocupava a função de delegado regional de combate ao crime organizado em Minas Gerais e comandou a investigação do atentado contra o então candidato à presidência. O candidato a presidente da República estava em primeiro lugar, levou a facada, mas o STF não assumiu a investigação do caso. Eu não conheço uma forma mais contundente de se agredir a democracia, mas o STF não tomou conta desse caso. O referido delegado afirmou ainda no mesmo mês, abre aspas, fica claro que o motivo do atentado era o inconformismo político do senhor Adélio com os projetos do então candidato. A conclusão é que no dia desse ato, Adélio agiu desacompanhado de qualquer pessoa e não contou com a participação de ninguém. Fecha aspas. Em 5 de julho de 2018, Adélio esteve no clube de tiro em São José, na Grande Florianópolis. O clube de tiro onde ele esteve confirmou que os 2 filhos de Bolsonaro, Carlos e Eduardo, frequentaram o local e que os diretores são próximos da família. Esse fato nunca foi investigado como um ato preparatório ao ataque. Também não se investigou quem custeava o deslocamento e permanência de Adélio em Santa Catarina. Após o ataque, Adélio passou a ser imediatamente defendido por 4 advogados.
Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, Pedro Augusto de Lima Felipe, Fernando Costa Oliveira Magalhães e Marcelo Manuel da Costa. O advogado Zanoni utilizou um avião particular para deixar Belo Horizonte às pressas rumo a Juiz de Fora, na zona da mata, para participar da defesa de Adélio. O trajeto foi feito no dia seguinte ao ataque de 7 de setembro. Ao lado de Zanoni também viajou o então advogado Fernando Costa. Alegaram que a defesa de Adélio seria paga por uma congregação religiosa de Montes Claros, norte de Minas. O nome da igreja, contratanto, foi mantido em sigilo. 4 horas após o ataque a Bolsonaro, houve a tentativa de se criar um álibi para Adélio, como se ele tivesse visitado a Câmara dos Deputados no dia do atentado, em 6 de setembro de 2018. Mas tal fato não teve investigação aprofundada pela PF e foi considerado um mero erro de servidores. No interrogatório após a prisão, Adélio disse estar desempregado e que seu último trabalho teria sido como garçom em Florianópolis. Porém, a Polícia Federal de Juiz de Fora apreendeu com Adélio um cartão internacional do Banco Itaú. A informação consta da apreensão 194/2018, lavrada da delegacia de Juiz de Fora, quando foi preso em flagrante. Também foram apreendidos vários extratos impressos de Itaú e de Caixa Econômica Federal. Todos em nome deles, com o agressor havia ainda alguns cartões da Caixa. Por fim, a polícia passou a investigar a suposta relação do PCC com o atentado, depois de descobrir pagamentos a um dos advogados de Adélio por parte suspeita de integrar a facção. Os repassos foram feitos após o ataque. Em julho de 24, a Polícia Federal realizou ações de busca e apreensão em Minas Gerais contra um desses advogados e encontrou 200 milhões de reais que foram bloqueados. Você está vendo aí, rapaz? Você está vendo aí a diferença entre uma narrativa e um fato, que eles, fatos concretos demonstrados, tratam completamente ignorando a realidade e depois tome-lhe lorota, blá, 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 na imprensa e tudo mais. Ai, o mundo se acabou, vai se acabar o mundo, ai, não sei o quê. Tudo conversa furada e cortina de fumaça. Agora, dá para identificar ou não dá que há uma perseguição em curso e um lado escolhido para ser perseguido? Tá na cara. Eu sou completamente a favor da justiça, mas completamente mesmo. Mas uma justiça de acordo com aquela imagem que ela representa. A justiça cega, que olha apenas os autos e não aqueles que estão praticando alguma coisa, sabe? Se é de direita, se é de esquerda. Se for de esquerda, passa a mão, dá um jeito, tal, arruma uma nomenclatura linda aí, não, porque tudo é força de expressão. Eu me lembro que num tempo aí, né, o cara fez de borracha aí uma cabeça do ex-presidente, na época presidente Bolsonaro, jogava a bola. Eu me lembro que tudo isso, mas aí quando vai para a justiça, não, isso é expressão, é direito de expressão do cidadão. Só para você ter uma ideia, uma procuradora falou em alto e bom som em assassinar o próprio presidente. No entanto, meu amigo, isso era um direito de expressão e tal. Você está percebendo como o negócio é totalmente destrangolado? Para um lado é uma coisa, para o outro lado outra completamente diferente. O mundo se acaba bem facinho para um lado. Agora, para o outro lado, o mundo vira os avessos e não está acontecendo nada. Faça seu julgamento e observe se não é assim. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.